Olá, estamos com o Totalks, um programa patrocinado pelo Shopping Total, e a gente fala sobre diversos assuntos: saúde, alimentação, passeios, comportamento, fotografia, sobre queridez e sobre tudo o que a gente quiser falar. E hoje nós estamos aqui com o Marcelo Campos, que é um repórter fotográfico, é um querido, é um inspirador, é uma pessoa encantadora. E a gente se conheceu, na verdade, num programa onde o Marcelo estava me entrevistando, né, Marcelo? Inspiração 50 mais. 50 mais, e eu te disse, eu me lembro na época, eu disse assim: "Bah, eu quero eu te entrevistar". Agora só falta eu te entrevistar. Só falta eu te entrevistar, tá vendo? Então chegou o Nós momento. fizemos mais uma entrevista depois, acho que com o pessoal da bike, que tu estava, acho, passeio de bike que ia ter, que era da bike ali. Isso. E tu disse de novo: "Nós precisamos fazer, vou ter que te entrevistar", e agora E eu estamos aqui. e eu não tinha nem pensado nessa história toda, né, eu queria te entrevistar no teu programa, Tu lembra? queria trocar os papéis, tu queria ser entrevistadora e eu entrevistado. Viu só? É, Eu acho que tu me legal. inspirou naquela época então, né? Que bom, né, acho muito legal. Primeiro, parabéns, Silvia, tô amarradão de te ver aí desse lado como entrevistadora, colocando esse projeto muito legal que tem trazido pessoas super interessantes. E é bacana a gente estar maduro, na geração prateada, se desafiando a coisas novas para inspirar pessoas e voar de uma forma leve, né. Exatamente. Tu começou uma inspiração 50 mais, quando e como? Eu comecei o Inspiração 50 mais a construí-lo em 2017 com a querida mestra que hoje tá lá no céu, Mônica Riffel. A gente estava num processo de estudar minha transição de carreira. Eu havia perdido a minha mãe em 3 dias por causa de um câncer de intestino, enfim. Ela fez a cirurgia, não deu certo, acabou falecendo. E ali a gente começou a aprofundar mais esse processo, e a minha família sempre foi uma família muito longeva, né, Silvia, assim. Meus avós morreram com 90 e poucos, minha mãe morreu com quase 80, ia muito pouco ao hospital e tal, médico. E eu disse: "Bom, eu quero desenhar meus 50 anos", porque eu tinha acabado de criar uma agência de marketing esportivo com outros 4 sócios. A gente estava com clientes na dupla Grenal, já estava expandindo para o Brasil, já estava abrindo uma sede no Rio de Janeiro. E eu estava infeliz, estava gordo, estava fumando pra caramba, estava infeliz. Que idade tu tinha Eu nessa época? tinha 47 para 48. E aí, na pandemia, a minha filha olhou para mim e disse assim: "Quando é que tu vai ficar comigo um final de semana? Porque quem trabalha em futebol, de domingo a domingo, não tem feriado, final de semana, Natal e Ano Novo só, e o resto é pau e pau". E aí, eu e a Mônica chegamos à conclusão que precisava falar sobre o amadurecimento, porque a Mônica trabalhava com recursos humanos de grandes empresas e via que depois dos 50, 55, o pessoal que saía do mercado ficava meio perdido. Eu disse: "Meu, por que que tu não une a foto, não une o esporte e fala sobre isso? Aproveita a tua transição e começa a falar isso que tu tá preparando". E aí foi o que aconteceu. Acabei indo num evento, onde ela me levou para palestrar. Eu terminei de palestrar sobre esse processo, estava todo mundo chorando, eu contei minha história, as pessoas chorando, eu tirava foto comigo, e logo em seguida teve umas meninas que eram do Instituto Hype, e que no final da palestra elas disseram: "Olha, não existe influenciador dessa idade, não existe criador de conteúdo para essa idade, não existe quem inspire para essa idade", e aquela luz ficou acesa na minha cabeça. E durante a pandemia, na busca pelo meu autoconhecimento, em função de tudo que a gente viveu, eu resolvi buscar meditação e tal. 2021 eu encontrei o Fabiano Brasil, aqui, lançando o projeto dele, vim ver o que que era, e disse: "Não, meu, vem apresentar um programa comigo". Eu disse: "Conheço, eu sou fotógrafo, cara, não sou desse lado". Ele disse: "Não, vem pra cá". E aí eu levei o Inspiração 50 mais pra lá. É um programa que já tá desde o início, é o único, acho que é um dos poucos, ou o único programa que tá com ele desde o início do streaming. Eu fiquei só uma temporada fora por motivos pessoais, aí ele teve outras pessoas apresentando, e aí retornei com ele, tô até agora com ele de novo. Então a gente tá tocando Inspiração, que é um movimento que dentro do programa é levar pessoas que inspirem, que contem histórias ou que falem sobre o amadurecimento, que é um tema super importante. E dentro do meu perfil no Instagram, eu uso a corrida e a atividade física como forma de incentivar as pessoas a se movimentarem para o envelhecer melhor.
seja pedalando, caminhando, correndo, fazendo ginástica, Dançando, seja o que for. seja a pessoa da alta classe, a pessoa que não é da alta, mas que as pessoas se movimentem. Porque se a gente não se movimentar, quando a gente chegar lá nos seus 70, 80, a gente não vai conseguir ter um monte de mobilidade que a gente precisa ter. A nossa saúde vai estar cada vez pior. Isso é uma forma também de tu remediar, né. Então eu uso o meu perfil justamente para isso. Legal, até porque se fala muito, está se vendo isso, que a gente vai viver por muito mais tempo do que se imaginava, né, por Sim, conta de tecnologia, por conta de uma série de coisas. sim, Então, eu venho de uma família, que a minha avó, por exemplo, morreu com 96 anos e lúcida, querida, amada, tanto que eu fiquei deprimida quando a minha imagina tu perder uma avó com 96 anos, e te bater aquela depressão, porque sim, foi a sim, primeira sim, perda, assim, sim. mais significativa, né. Mas a gente está vendo muito que a gente vai viver mais por uma série de coisas. E tu viver bastante tempo e não viver bem, que graça tem, né, E até não é rimou e que graça e e que eu digo, né, Silvia, assim, não adianta também, porque a gente tá sempre buscando ter, né, muito ter, construir, construir, construir. Chega na idade lá dos seus 60, 70 anos, tu não a tua saúde não vai, de repente tu vai ter que pegar tudo que tu conquistou e direcionar uma boa parte para a tua saúde. Ao invés de tu curtir, tu vai ter que cuidar da tua saúde. Então tu fala da tua avó, eu falo da minha mãe, falo dos meus avós. Por que que eles duraram tanto sem ter toda essa questão que a gente tem hoje de tecnologia, de avanço da ciência? Porque eles se movimentavam, porque eles comiam comida feita em casa, porque eles estavam toda hora em movimento, vai no supermercado a pé, volta do supermercado a pé, cuida da casa. tu assistiu um documentário Blue Zone? Sim, sim, Tu sim, falou isso me remeteu, sim, né, porque é sim, muito isso, sim, o quanto as pessoas sim, no seu dia a dia e na sua vida, sim. vão fazendo as coisas com naturalidade, mas se exercitando, né. E o doutor Alexandre Kalash também fala a mesma coisa. Ele teve até agora na PUC, ele fala sempre a mesma coisa. Movimentar, a gente precisa se movimentar. Como é que tu vai fazer as tuas necessidades se tu não tiver condição É. de te abaixar? Como é que tu vai pegar as coisas? Então, o movimento natural, para mim, é o que eu mais incentivo as pessoas a se movimentarem. E é bem isso mesmo, né, é super importante Né? porque, tu evita tombos, né, Por- tu tem o fortalecimento e isso vai para tua mente, né, obviamente Vai para a também, né. mente, vai para dentro da saúde, É. tu toma menos remédio, tu te alimenta melhor, tu dorme melhor, tua mente fica melhor. Marcelo, tu começou, na verdade, como repórter, Eu fotográfico e tu fez fotos, muito de futebol, né, aliás, tu foi assessor do Fernandão, né, É, querido. é. Na verdade, eu comecei a minha vida profissional com moda, né, depois fiquei um tempo fora daqui de Porto Alegre, quando eu retornei em 98, 90, final de 97, eu já era formado em fotografia e busquei exercer a profissão. Aí tinha a tal de ter que ter a tal carteira da Arfoc para tu ser repórter fotográfico e poder fazer foto dentro do gramado. Eu passei 1 ano e meio atrás disso, até descobrir um anjo chamado Paulo de Castro Dias, que era presidente da Arfoc na época, me botou embaixo do braço, ele viu meu brilho nos olhos e disse assim: "Tá bom, meu, vou te dar o que tu tem que fazer". Eu tinha tudo pronto, consegui correr atrás através de uns relacionamentos que eu tinha, porque precisava naquela época ou fazer uma prova do sindicato, ou comprovar um tempo de fotografia publicada para a Delegacia Regional do Trabalho e te reconhecer como repórter fotográfico na função de jornalista. E eu consegui. E tive um mestre, um padrinho que foi o Paulo Dias, que eu digo que eu era rato da fotografia da Assembleia, rato da fotografia do Palácio, porque eu vivia com ele. Então tudo que eu sei hoje da fotografia, eu devo 90% a ele. Se eu fui o que eu fui, eu devo 100%, porque foi ele que acreditou em mim. Tu sempre gostou da fotografia? Sempre, sempre. Meu pai é professor de educação física e trabalhava com futebol. O esporte faz parte da minha vida, né, meu pai é professor de educação física, jogou futebol, meu tio foi empresário de jogador, então eu nasci no meio do esporte. E eu me lembro do meu pai me botar sentado em casa para ele me mostrar os slides que ele fazia quando ele ia ao Rio de Janeiro, na faculdade de militar do Rio, na URCA, fazer os estudos com os preparadores físicos, aí
com o pessoal da seleção brasileira. Então, tu tinha o Pelé na fotografia, tu tinha o Rivelino, e ele ficava me mostrando aquilo nos slides, ficava redondo, então ele ficava passando na parede aquilo. Aquele barulhinho, né, do projetor de slide, como era bom, né? E depois eu comecei a história de praticar surf, de skate, comecei a ver as revistas, tipo, eu adoro foto, enfim. A fotografia sempre foi É uma meu paixão. Eu sempre tive câmera fotográfica desde pequena, aquelas Xereta, aquelas Kodak que a gente tinha. E aí até que eu descobri o curso de fotografia, né, técnico em fotografia, e fui fazer. E aí tu vinculou, então, a fotografia com o futebol, é E isso? aí vinculei a fotografia com o esporte. Com o esporte, desculpa, Sem não querer, não sem querer, sem querer. Eu comecei foi? fazendo política, pelo Paulo Dias. Então eu fiz 3 campanhas políticas, eu trabalhei como fotógrafo da Secretaria do Trabalho, eu trabalhei como, fotógrafo freelance de agências, nacionais, cobrindo política, com o Jefferson Bernardes. E o esporte, ele entrou porque do nada eu fui atrás da Adidas para patrocinar um projeto do meu pai, que ele dizia: "Tu é vendedor, eu preciso que tu vá vender". Resumindo para ti, Silvia, eu fiquei 2 meses atrás da pessoa para conversar, o tal do seu Emanuel, e um dia eu ligo pro cara e ele disse: "Ah, meu, vem aqui, agora". E eu fui. Quando eu bati na porta, ele tinha estudado comigo no João 23. Olha, tu também foi do João 23? Fui, meu Eu pai também. meu pai deu aula lá também, né. Quem é o teu pai? Telmo Campos, ele deu aula de educação física, depois ele foi coordenador. Resumindo, Silvia, Deve ter comecei sido meu professor, deve ter então, e sido, pior que deve eu ter matava aula até de é, educação física, deve olha ter que sido, vergonha. deve ter sido. Tu e um monte de gente, né. Sim, né, aquele colégio. E aí, Silvia, eu comecei a trabalhar por par de tênis e roupa para fazer o que hoje se chama de influenciador com os atletas. Então eu levava chuteira, eu levava tênis para a imprensa, e um dia, na loja que a gente estava na Nilo Peçanha, eu conheci o Fernandão. E o gerente disse assim: "Tu tem que trabalhar com o Marcelo". Eu digo: "Tu tá louco, cara, tu tem que trabalhar com ele". E aí a gente começou uma relação de Tu é amizade, colorado. sim, 2005, final de 2005, e que foi até junho de 2014, quando ele faleceu. Puxa vida, que relação, hein. Relação de amizade, de irmandade, de aprendizado. O cara mais novo do que eu, mas ele parecia 20 anos luz a mais, de tão especial que o cara era. Aprendi muito, foi ele que me deu oportunidade, né. O que que tu tem, assim, que te mexa mais e que tem uma lembrança forte do Fernandão, Tan assim, de que seja mais tanta coisa, Mônica. Acho que assim, Silvia, as conversas, os puxões de orelha, o mostrar o quanto ele era muito família, o quanto ele respeitava todo mundo, o quanto ele atendia as pessoas, né, porque eu digo, Silvia, que ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Então tinha dias que no portão do Beira-Rio estava lotado de gente para pegar autógrafo, para tirar uma foto, e ele ficava até a última pessoa a sair. Então o jeito humano dele ser, né, o jeito pai dele ser, o jeito amigo dele ser, o jeito dele apostar nas pessoas, o jeito dele acreditar nas pessoas, o jeito dele querer ajudar as pessoas sem aparecer, o jeito que ele era, um cara especial, assim. que puxa Hoje eu consigo falar dele sem chorar, porque assim, eu fiquei um bom tempo mal, então mais sentido mais sentido do que o próprio falecimento da minha mãe, que foi uma coisa que eu fui preparado desde os 12, 13 anos sobre a passagem. Então quando ela foi para o hospital, ela já disse: "Olha, se eu não é assim que tem que ser, assim, 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 beleza, beleza, pronto". Com a dele, talvez porque tenha sido muito, é, sabe, e a gente vivia e junto, era jovem. uma relação de irmão que a gente tinha, né. Hoje eu consigo. Agora tu imagina, depois disso eu ainda fiquei cuidando do filho dele um tempão, desde a época do acidente até uns 2 anos Que atrás. idade que tá o filho dele? O Enzo está com 21. Hoje eu cuido da marca, né, hoje eu sou responsável pela marca junto ao Inter, então a gente continua a minha relação com a família, né, me dou super bem com a Fernanda, a gente está sempre junto, mas eu não estaria falando contigo aqui sem soluçar e sem travar a voz, sem ter que tomar uma caneca de água, porque foi muito forte, foi uma relação muito forte. Eu hoje, com o desenvolvimento do estudo que eu venho fazendo sobre espiritualidade, eu consigo perceber que aquilo ali era de outra
era um resgate de alguma coisa. E tu acha que hoje, assim, onde tu tá nessa coisa toda, né, da espiritualidade, de fazer, exercícios, meditação, tem a ver com esses puxões de orelha, por exemplo, que tu disse que ele te dava, tem uma coisa de Não, na verdade, Silvia, eu venho de uma família, eh eh, espírita cristã, né, eu sou católico, minha família era católica, mas eu venho lá do espírita cristão. Então eu sempre fui criado com isso. Só que eu nunca olhei, eu sempre tive alguma coisa que me na pandemia, em função de tudo que estava acontecendo, eu precisei arrumar uma válvula de escape para não pirar, porque eu achei que eu ia me separar em 2 dias como todo mundo. Para mim foi o contrário, eu olhei para dentro da minha casa, meu relacionamento mudou da água para o vinho 100%, para o bem. Mas foi em função de eu parar e estudar meditação. Eu não tenho um mestre que eu sigo, eu não tenho uma filosofia. Eu estudei vários, acompanhei vários, botava meus fones, escutava um, botava uma música, escutava outra. Fui estudar, fui ler e desenvolvi o meu processo. Então eu acho que isso vem comigo desde muito pequeno e que na pandemia aflorou. E aí quando aflorou com toda a experiência de bagagem de vida que eu tive, perda do Fernando, perda de amigos, erros, e foi se moldando. Mas não tem a ver com puxão de orelha, não. Outras coisas assim, acho que foco no que eu faço, responsabilidade, disciplina, acreditar, que eu era um cara que acreditava muito nos gatilhos negativos, eu olhava só para os negativos e não olhava para os positivos, ele fez eu mudar isso bastante. Esse cara tá, por que tu é assim, cara? pra que puxar o teu Pra quê? tapete, Pra né, que porque a gente tu... fica é, Sabe? Ele sempre foi meu conselheiro, eu tive alguns problemas que eu precisava de conselho, ele me dava uns conselhos, fortes. sabe, de quem gosta, não é de quem... Sim, não, meu, te liga. Então, foi uma relação muito bacana, muito bacana. que legal. Uhum. É bom, emociona, né, mesmo, É, porque são pessoas que têm uma afetividade, têm uma relação que é família, né, que Silvio, eu digo que o é de ca alma, né. o cara era o Fernandão. Era o Fernandão, Aí ele foi o que ele fez, né, se tornou o que ele se tornou. ídolo, né, E a minha relação com ele era uma relação natural. papo gente da gente, não tinha frescura. O cara simplesmente, o homem lá em cima disse: "Tá, meu, já cumpriu tua missão, agora tchau, vem". Ai, não cumpriu toda, né. Não, A gente a gente acha que não, né. a gente acha que não, mas não somos nós que mandamos, né, e foi do nada, assim. E era uma ligação muito grande, muito grande. Quando ele estava no Catar também, aí ele com a minha filha, né, enfim, ele era muito, muito ligado. A gente era muito ligado. E ele era um cara muito acelerado? Como que ele era? Sabe, eu não conheci ele, né, o Fernandão pessoalmente até não Ele era um cara centrado, que centrado. era bem jovem, né. É, Que idade ele tinha quando ele faleceu? acho que 30 e pouco, É um guri, né, puxa vida. 30 e poucos. Mas enfim, É. E a família dele, a os família filhos, dele tá aí em Porto Alegre. que legal, Ficou estavam ficou tão mui bem equilibrados. sim, tudo certo. O tempo, né, o tempo, Sim. como ele dizia: "O tempo cura até queijo estragado". E eles também, também, Boa. também. Marcelo, a gente estava falando antes, né, de começar o nosso bate-papo aqui, que a gente tem coisas que ficam meio enraizadas, que vêm lá da infância, alguns desejos, né, e a gente vai deixando passar o tempo, enfim. E tu foi te modificando profissionalmente também, né, tu veio da moda, foi para fotografia, esportes, inspiração mais, 50 mais, Inspiração 50 a mais. inspiração 50 mais, Você dizia que tinha que ser eu 60 a mais. pois eu Tá eu vou errado. dizer, eu já tô no piração 60 mais, né, porque eu já tô o que que vem pela frente? Na verdade, assim, Silvia, eu sempre fui um cara muito inquieto e eu tinha um amigo que me chamava de camaleão, porque toda hora eu estava mudando as coisas, né, então eu sempre fui muito inquieto. Então minha primeira experiência profissional foi com moda. E eu trabalhava num escritório de representação de uma marca chamada Smuggler, lá em Latavo, lá em 87. E aí depois, quando eu fui para Santa Catarina, eu trabalhei na Benetton, tive loja no Ilha Shopping, ali no Trevo de Canasvieiras e tal. E aí vim para Porto Alegre, meio perdido quando eu voltei no final de 97, porque eu fiquei uns 4 anos fora, né, um tempo que a gente de fazer as coisas na cidade da gente. E aí como eu era
já era formado em fotografia e gostava de foto, eu resolvi buscar a foto. E aí fiz a fotografia durante a fotografia política e a fotografia do esporte. Quando veio a pandemia, parei. E agora, já com o projeto do Inspiração 50 Mais estruturado, como está no Poa Streaming, eu resolvi botar tudo dentro de um escopo, principalmente o que aconteceu nesses últimos 5 anos do meu autoconhecimento, do que eu desenvolvi. Tudo da minha bagagem de vida, as coisas ruins, as coisas boas, os erros, os acertos, as vitórias, as derrotas. E resolvi resgatar minha relação com a fotografia, que estava meio estranha há 1 ano e meio, 2. Então eu tenho um banco de dados muito grande, tanto do esporte quanto de fotos aleatórias, em que eu estou usando para trazer junto com pensamentos que eu tenho em vários cadernos espalhados, que eu gosto de escrever e ficar escrevendo e pensando e botando no papel e traz para cá. Dentro de um perfil do Instagram chamado Luz e Movimento, onde eu trago fotografias de arquivo, fotografias feitas com o celular, fotografias feitas com equipamento fotográfico quando eu estiver com eles, e pensamentos meus. Tá, mas e o que que tu vai fazer com o que vão ser, por exemplo, tu vai dar cursos de Então, isso, fotografia, de meditação? não, esse processo ele está começando com a fotografia, tá? Qual é a ideia do movimento? É criar pontes, seja com a fotografia, seja com palestras com convidados, seja com palestras minhas, seja com workshops, para que as pessoas venham se conectar com elas mesmas para poder viver um envelhecer bem mais leve. Por exemplo, vamos criar um evento, eu quero uma palestra onde eu vou receber convidados para levar a Silvia para contar como é que foi o processo dela chegar aqui no podcast. Vou levar um médico para falar sobre medicina do envelhecimento. Vou fazer uma palestra para contar minha história. O Instagram, com a foto e com os pensamentos, é o primeiro ponto de partida para começar a chamar atenção para isso. Já ando fazendo um movimento para fazer um curso com um professor de yoga, que tem um movimento chamado Crisalita, que ele prepara para cursos e prepara para o envelhecimento através do movimento corporal e da yoga. A gente tem conversado para fazer o primeiro evento junto dentro desse processo. Até uma coisa, ó, eu já estou mergulhada nesse teu projeto, já quero estar Aliás, a gente tem que fazer o que está atrás lá. Pois é aquela corrida, né, É. de pessoas 50 a mais, 60 a mais, 70, 200, agora eu brinco, né, que é de 50 a mais a 200 menos, né, porque... Eu já estou com 55, eu já vou mudar 55 mais. Quando eu fizer 55 mais, eu tenho 66. E eu sempre falei, a gente tem um grupo aqui da vizinhança no Shopping Total, e depois tinha uma outra coisa aqui também que era 50 a mais, que era uma caminhada interna, não sei se tu lembra, disse que aí veio até a história da gente fazer a corrida. Lembro, sim. E eu sempre coloco também anos na frente, porque quando eu vou chegando naquela idade eu boto então 10 mais, né, então é 50 mais. Agora já tô na fase dos 70 mais, que eu tô com 66. Sabe que outro dia eu errei a minha idade 2 vezes? Olha que horror. Primeiro eu ia fazer 65, tava nas vésperas, daí eu falei assim, eu tenho 65, não, eu tenho 64. Não, na verdade eu tinha 65 e ia fazer 66, então eu dei já uma... Tá dando umas escorregadas. Não é negação, é só atrapalhação, mas eu nunca fui boa na matemática. Mas tu também tá te movimentando, né, com o corpo, tu faz tua atividade física. Faço 3 vezes por semana, caminho. Isso tu sempre fez, Silvia? Eu perguntei pro teu pai, eu sempre sempre fui assim meio alternando, né, então eu já joguei tênis, eu já joguei, beach tênis, já fiz, na época que tinha Dan Nash, não sei se tu lembra aquelas aulas de dança, então eu sempre fui, mas nunca dei muita continuidade para as coisas, né, fiz, parava, exercitava, mas sempre tive em movimento, eu sou uma pessoa de movimento. E agora eu tô fazendo musculação, não tem como parar, né, porque senão não levanta. Então tem que fazer. E tu sabe que a musculação também, pelo que eu venho pesquisando, ela ajuda a prevenir as doenças mentais, como Alzheimer, como esquecimento, como apagamento de memória, porque a força está toda nas pernas, né? Tudo começa pela força das pernas. Exatamente. E eu adoro exercício de perna, de braço, que é mais difícil, umas pernas
Vem que eu chuto longe. Tá, mas Marcelo, dentro dessa tua linha do Luz em Movimento, estava falando de aulas Diz que tu ia ter uma ideia já aí. de yoga e tal, e a fotografia. Eu comecei a imaginar, por exemplo, tendo né, quem quer fazer a yoga e tudo mais, mas também ter o olhar por foto de É, quem quer é, pegar o- aquele é momento, que na foto, assim, na foto qual é a o ideia, tá? movimento, Qual é a né? ideia na foto? Na foto é pegar as pessoas, sejam elas com seus celulares, com equipamento fotográfico, e fazer uma vivência aonde eu vou ter uma professora ou um professor de yoga para trabalhar a questão de respiração e meditação, e depois eu vou entrar com a parte da fotografia para que a gente saia. Vou te dar um exemplo, a Parque Farroupilha. Vamos fazer uma atividade lá e vamos sair pelo Parque Farroupilha durante 1h30. E aí as pessoas vão sair a registrar com as suas emoções, com o que estão sentindo, com qual é o olhar que elas estão trazendo, e depois a gente trazer para uma roda de conversa. Essa é uma das ideias. É legal, é uma Tá? boa. Ah. É, vamos embora, me avisa quando É, começar o vir aqui projeto. no Eu vou fazer. Total, trazer um trabalho para dentro do Total, enfim, coisas que a gente, na verdade, eu saí de novo, né, do casulo. Eu estava muito introspectivo, assim, porque eu sempre fui um cara que, antes de sair, sempre gostei de pensar bem para onde ir, né. Durante muito tempo eu só ia, e nada dava certo. Aí tu começa a buscar na experiência, pô, por que É. que deu certo? Ah, deu certo porque tu planejou, porque tu desenhou bem, porque tu esperou a hora certa, então tô saindo. Qual é a parte que tu acha mais difícil da questão de pensar no amadurecimento, no envelhecimento, seja a palavra que for, né? Mas a gente sabe que depois de uma certa idade, a coisa vai indo, mexe muito com a gente, né? Fisicamente e mentalmente, assim. Eu acho que assim, Silvia, o que mais tá dentro da minha cabeça o tempo inteiro é eu dar trabalho para alguém, quando eu estiver velho. É te tornar não é tu te tornar De dependente, eu deixar a ter, pessoa. por exemplo, de eu ter que sobrecarregar alguém da minha família pra cuidar de mim. É, tem que deixar tudo Essa é a minha maior estruturado. preocupação. E não é só deixar estruturado. Então, assim, Não, a tua vida, não, né? O então, teu. porque assim, com relação à morte, a passagem, para mim faz parte. Eu fui criado assim, desde muito cedo. Que a morte faz parte da vida da gente. Mas o ficar ruim e alguém ter que abrir mão de alguma coisa para ficar cuidando de ti, ou para ficar te dando atenção, ou para ter que pegar o que tu juntou, gastar com alguém, cara, esse é meu maior pesadelo, assim. Não sai da minha cabeça. E por isso que eu me cuido. Por isso que eu faço meu exercício todos os dias, por isso que eu mantenho a minha espiritualidade em equilíbrio, por isso que eu medito, por isso que eu vou buscar tecnologia para me distrair, para aprender, para desenvolver meu pensamento, para isso que eu tento fazer amizades novas, para isso que eu busco estudar para que não aconteça isso. É isso que eu falo, quando eu falo assim do deixar estruturado e preparado, é tu estar preparado para o envelhecimento e para ter a tua independência, né. E outra coisa que eu acho que é importante também, é a gente preparar as pessoas que estão no nosso entorno e deixar claro que tu é uma pessoa independente, que tu quer ser independente Mas é mesmo que é no muito. momento mais É difícil. porque as pessoas às vezes não entendem, né, porque as pessoas te amam, né, então as pessoas que te amam não Tá, mas faz querem, mas parte faz disso, parte, né. mas tem pessoas que não querem, não querem. A minha mãe diz pra mim: "Olha, a minha velhice vai ser assim, meu fim vai ser assim, beleza, é assim, tá bom". Meu pai é a mesma coisa, porque eles tiveram experiências com os maduros deles, que eles não querem que a gente tenha. Então eu sempre fui educado desta maneira. Só que quando eu me dei conta, já não tinha mais a minha mãe em 3 dias, e digo: "Bom, preciso agora cuidar, tem uma filha de vai fazer 17, não preciso o que que eu vou dar?". Então, aos poucos eu começo a conversar com ela, dizendo: "Não, não, não". Eu e minha mulher já temos os nossos Que acordos, só que idade tem tua esposa? a Fábio tem 53. É jovem. É, né, Sou 55 jovem, para baixo é jovem. Tu também é jovem. nossa, imagina, tu na tua idade, eu na minha idade, na idade dos nossos pais, eles me consideram coroas em casa, já não fazendo mais nada. Olha o que nós estamos fazendo. É, pensando em profissões futuras.
Aliás, o Dado Schneider ele falou isso Eu aqui numa adoro coisa, ele, né, bom, adoro, né. eu adoro ele. Foi legal. E ele falou uma coisa que eu achei super bacana, porque eu penso nisso e eu acho que é importante isso, né. Tu tá numa profissão, ok, estável, mesmo estável, mas tu sempre tem que pensar em coisas futuras, né, que tu vai estar produzindo em outras coisas no teu futuro. Então tu Sim. tem que estar com profissões, ele diz que ele tem em pensamento sempre 2 profissões à Não, eu acho frente. que o Dado ele olha 50 profissões à frente, eu acho que ele enxerga o mundo lá na frente. Quando ele Inquietude é faz filho isso, dele, né. eu sou fãzaço dele. Quando ele diz agora que nós vamos ter que nos entender, primeiro ele diz aqui: "Pô, bem na minha vez, né". Agora Putz, diz é que bem nós isso, vamos bem ter na que tua nos vez. entender, porque se nós não nos entendermos e tu como, do shopping, tratar com lojista, tratar com público, né, tratar com gente, tu sabe, ou nós nos entendemos ou não vai dar. Porque é uma galera jovem que vem acelerada, daí tu pega a galera mais velha que tem uma velocidade e como o Dado diz, antes era assim, agora tá assim, e aí? Então tem que pensar. E eu tô sempre pensando, sempre pela minha inquietude, eu sempre pensei em fazer a primeira agência que eu montei, a MC10, que foi para atender a Adidas e o Fernandão, foi algo diferente, pô, foi a primeira que teve em Porto Alegre. Porque eu pensei em algo diferente, porque eu via que os jornais, por exemplo, eles cortavam faziam os bonecões dos atletas nas entrevistas à TV, mas os patrocinadores que estavam atrás dos clubes não apareciam. Eu digo: "Mas vem cá, o cara paga uma fortuna e É não patro aparece". Eu digo: "Não". Foi onde eu trouxe a fotografia como ferramenta de comunicação e marketing. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Adidas, depois eu trabalhei com o Jefferson Bernardes dentro da Reebok, que era a empresa que era patrocinadora do Inter e fazia assessoria, e a gente fazia assessoria de imagem para os caras, tudo com as marcas. Então sempre pensei. E agora é na história do movimento do envelhecer e do buscar uma leveza, porque a vida tá tão pesada, né, Silvia? A gente abre o celular, é só agressão, preconceitos, sabe? extremismos, né. É, Buscar e o leveza nas mundo o coisas. mundo tá tenso e, assim, eu acho que se eu tenho aquilo ali, não eu tô na rede social, mas não para não ganho, não é uma forma de eu ganhar dinheiro, sabe? E também não me importa se as pessoas curtam, não curtem e tal. Mas é para deixar. Quem tiver ali, vai ver que ali é uma corrente, a gente precisa fazer uma corrente do bem, corrente de equilíbrio, de harmonia. E aí foi onde nasceu essa história do Luz em Movimento. Marcelo, e a tua filha, como é que ela te vê? Ela te vê como um cara mais velho, um cara jovem? Te falo isso e te pergunto porque quando eu estava fazendo acho que uns 40 anos, mais ou menos, a minha filha me disse, ela tinha uns 5, 6 anos, a gente tem 30 e tantos anos de diferença. Aí ela me disse assim: "Ai mãe, olha só, a minha professora, que tem, não sei quantos anos, tem uma filha, pequena, tal". E eu disse: "Tá, o que que tu quer dizer com isso?" Eu não me lembro bem como é que foi o jeito, mas foi uma coisa mais ou menos assim. Eu disse: "Tá, mas Carolina, mas a mamãe tem 40, mas a mamãe é jovem". Aí ela só me olhou e não falou nada. Eu digo: "Porque tu vê, eu tenho pique, eu caminho, eu corro, eu brinco com vocês". E ela: "Aham, tá, tá, né mãe?". Tipo assim, não me enxergava jovem, entendeu? Por mais que claro, ela estava fazendo muito uma analogia com a É, relação da professora sim, dela, de uma amiga minha, que tinha falecido jovem, então sim. acho que estava no momento, né, e eu tive que dar explicação que eu me sentia jovem. Cara, a Valentina eu digo que ela é a gastura da nossa vida, né, filha da Fábio, assim. E eu tenho uma relação com ela desde, assim, a minha relação com ela, eu com ela tinha 4 anos, eu estava com ela em cima de um skate descendo a terceira perimetral, comigo no assim. Até tinha pena que a gente não conseguiu, né. Mas a gente se dá bem, ela sabe a minha idade, mas ela diz que não parece, eu me dou muito bem, eu sou o pai que leva e traz e que busca nas festas e que fala, porque geminiano é isso, né. Eu tenho uma essência jovem demais. Então o fato de eu trabalhar com comunicação, de eu trabalhar com adolescente, de eu trabalhar viver em várias tribos, a minha linguagem eu consigo acessar eles. Então, às vezes, eu escuto um trap com elas. Ah, mas eu escuto trap, converso, a gente é super aberto, converso muito com ela, né, Silvia, assim. Principalmente por ser menina no mundo de hoje, eu tô toda hora
conversando com ela, então eu levo e busco no colégio, é a hora que eu consigo, acessá-la de vez em quando para a gente falar algumas coisas mais certas, sérias. Ela faz esporte, adora fazer esporte, ama fazer esporte, os amigos vão lá para casa, adora ficar com a mãe dela, adora ficar comigo, então a gente tem uma relação de pais e filhos, como tem que ser, mas uma relação super aberta e leve também, sabe, cobra, mas ela comigo é diferente, ela comigo a gente está sempre de brincadeira, de leveza, né, eu tento sempre dar leveza, quando tem que cobrar, cobro, mas é de boa, boa, é muito eu quando eu soube que eu ia ser pai de menina, eu fiquei amarradão, amarradão. É legal, né. E aí Eu vou dizer que acho que é mais difícil. Eu tenho 2 meninas, né, tenho gêmeas. E também, a gente sempre é, foi os pais que sempre levava muito mais buscava nas festas do que levava em festa. O leva Não tinha Uber na época, né, elas estão sim, com 34. uhum. Meu Deus, passa o tempo. E então era uma época que não tinha Uber, então normalmente os pais levavam e a gente buscava, porque o buscar é a hora que tu percebe todas as coisas que estão acontecendo com teu filho, né, com seus filhos. E eles transgridem, a gente sabe disso, né, e tem que estar perto disso. Então, eu digo, né, eu tive uma adolescência do final dos anos 80, início dos anos 90, 2000, que era a liberdade estava chegando, né, a gente, né, era aquela coisa tudo. Então eu sei que eu olho, eu já sei. Ah, tá ali, tá lá, o cara tá, é ali que tá o perigo, beleza. Vem cá, meu, e aí, beleza, blá, blá, pum. Porque com ela, eu já dou a real. Falei: "Olha, se tu beber vai acontecer isso, se tu fumar vai acontecer isso, se tu cheirar vai acontecer isso, se o cara chegar em ti ele vai querer meter a mão aqui". É assim que funciona. Mas o meu medo não é ela, meu medo é o que tá na volta dela. Então quando tu vai buscar, tu consegue enxergar o que tá na volta delas. Mas essa geração delas, amiga delas São de boa, são são de tranquilas. boa, fazem o que tem que fazer, são de boa. É que quando tem também nessa coisa da família, presente, próxima e vivendo e sabendo, É, né, é, quando resgatar e o é. que falar também deixa. Eu digo assim, Silvia, eu sou um privilegiado, né, porque eu posso trabalhar da minha casa, eu nunca fui um cara de trabalhar como um empregado, eu trabalhei no Jornal Sul com carteira assinada, e trabalhei na Benetton com carteira assinada. Eu sempre fui um cara de Tu era fazer. vendedor na Benetton que tu fazia? Eu era vendedor, Eu devo ter comprado de ti na Benetton. era vendedor, lá em Balneário Camboriú. Ah, não, então não, eu É, tinha na Balneário Benetton. Camboriú. E depois eu sempre fui um cara de fazer, né, então eu nunca me esqueço que quando eu era autônomo lá no Diário Catarinense, eu fui para um evento onde estava o fundador da TAM, o comandante Rolim, isso foi em 94. Não lembro. Foi em 94 a 95, lá em Santa Catarina. E ele disse: "Nos próximos 10 anos, o mercado de trabalho vai mudar, a carteira assinada vai ser menos e o autônomo empreendedor vai ser mais". Aquilo entrou no meu ouvido, Visionário. porque o meu tio era muito empreendedor. Meu tio era um cara super empreendedor e foi o tipo meu segundo pai, assim, que foi quem me deu meu primeiro equipamento fotográfico. Ele fazia o quê, o teu tio? Meu tio, ele trabalhava com supermercados no Rio de Janeiro, cuidava de toda a parte de compras da rede Sendas no Rio de Janeiro, como se fosse Zafra Faria. Depois morou em Gramado e foi dono de fábrica de móveis em Gramado. E foi o principal responsável por fazer a Universiades de 63 em Porto Alegre. Um desportista nato. E eu sempre carreguei isso comigo. Então eu sempre fui de empreender. Sempre fui de fazer acontecer. E é o que está acontecendo hoje. Que O legal. empreendedorismo é uma coisa que chama, assim, que acho que deveria ter. São duas coisas que deveriam ter na escola, lá no ensino médio: Sem dúvida. empreendedorismo e educação financeira. Então, com ela, eu tento mostrar essas coisas. E a gente se dá bem, a gente tem né, tem um assunto, tem uns pega, porque daí tem as Normal, responsabilidades. né, ainda bem, né. E aí, Silvia, e isso tudo me fez ir para dentro de casa, trabalhar dentro de casa com o uso da tecnologia, né? E aí me aproximou dela, porque eu vejo que hoje a gurizada é muito. Quem vive o que está vivendo com os filhos, tu consegue perceber onde é que está o problema e por quê, e aonde é que tu consegue segurar. É dentro de casa, não é na rua, é na família, é nas bases da família. Se tu não tiver uma base familiar, tu não educar teu filho, tu não passar valor para ele,
ele vai chegar na rua e vai fazer o contrário. E hoje muitos, tá tudo muito solto. Tu não é o digital, é em casa, velho. É a relação. É em casa. E aí eu puxo muito pela minha educação. Não era uma educação conservadora, mas era das leis básicas de respeito, honestidade, verdade, estudar, trabalhar, não mentir, não aprontar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Isso tá dentro de casa. E a pandemia me levou para perto de casa. Me botou, porque com o futebol eu não vivia dentro de casa. Me fez me aproximar mais dela. Meu casamento melhorou, a nossa relação em casa melhorou. Então a base familiar É a estrutura, é a né, te dá. estrutura. Nossa. E para o filho isso é super importante, independente se o pai e a mãe são casados ou não, se vivem juntos ou não, mas é muito mais o olhar que tu tem para o teu filho, né, e a forma como tu permite que ele também te olhe, que ele também, chegue mais próximo de ti, né. Silvio, eu sou filho de E pais separados, divorciados na época daquela de 70 lá, divórcio era uma mãe divorciada nossa, era um tá horror, louco, tabu. nossa senhora, né. E minha mãe era branca e meu pai era mulato. Os 2 separados. Eu tinha 12 anos quando eles se separaram. A minha criação foi no meio da rua, brincando com meus amigos na rua, porque a minha mãe estudava de noite, saía para trabalhar, ficava com a empregada para o colégio, ela chegava de noite depois da faculdade, 11 horas. Meu pai chegava a dar um assobio, eu já sabia se estava certo ou se estava errado, pelo tom do assobio. São os valores, né. Quando ele me olhava, eu já sabia, ele me olhava assim, eu já sabia que tinha alguma coisa errada, não precisava nem falar. Hoje tu não tem isso. Hoje tu fala assim, ó: Que é? Que? E aí? Então tu precisa trazer os teus valores e moldar para o que vive hoje. Tô longe de ser conservador e careta, Não, mas mas é eu sou um é cara mas eu sou um isso. cara que precisa ser correto. O Claro. que é certo, o que é errado é errado. O que é bom, o que é hã? E a coisa assim, até estava falando, né, de como era naquela época mais horizontalizada e hoje mais ao contrário, né, é horizontal e mais Vertical e vertical e horizontal. horizontal. Antes era de cima para baixo, como diz o dado, e hoje tá todo mundo Mas eu acho que a hierarquia ela é importante, ela é fundamental, não se pode perder isso. hum, Não é o só o quem manda aqui sou eu e pronto, sabe. Mas tem essa questão do respeito de por exemplo, a casa é do pai e da mãe, ela vai ser a tua ca é onde tu mora, é, mas só um pouquinho. Tem regras dessa casa, e tu vai crescendo e tu vai tendo as tuas histórias e tu vai construindo as tuas histórias. tem um Mas tem que ter uma coisa chamada hierarquia aí. na natureza tem, né. Na natureza tu tem, a natureza por si só tem a hierarquia, por que tu não vai ter? E a minha mulher, a Fabiana, por ser de uma família de tradição italiana super, conservadora nas questões familiares, o almoço tem que ser na mesa, a gente almoça todo dia, a Valentina sai do colégio 1h10, chega em casa 1h30 da tarde, é almoço na mesa, todo mundo junto. A gente não é todos os almoços na mesa. E jantar, a gente janta, faz os lanches também, todo mundo porque a mesa é mesa, era mesa, era cozinha, que a gente juntava a família e ficava naquela. E a minha mulher conseguiu impor isso, porque não era muito disso, assim. E ela não, é. Então é uma parceria muito legal, assim, em prol de um serzinho de luz que vem ao mundo para descobrir, né. Mas tá sendo muito legal. Eu tô muito amarrado em ser pai, adoro. É Sempre bom, gostei né. de criança, né, tenho uma ligação com criança muito grande. E, pô, participar da educação de uma pessoa e tu vê os resultados, né. E é uma baita responsabilidade, Hum. né. Eu digo que de todas as viagens, de todas as loucuras, de todas as aventuras que eu fiz, a minha filha é a melhor delas. Porque a responsabilidade mas tu vê o resultado de uma pessoa ser formada sobre, sabe? E tu acha que ela vai seguir a essência do esporte, a essência da fotografia, vai criar tá traçando um outro rumo? Ah, Silvia, eu quero que ela siga a essência do pai e da mãe de valores, a essência de ser leve, né, e de ser feliz, né, porque eu acho que a felicidade ela é
A gente faz, e aí tu tem momentos de alegria, momentos de euforia, Sim, mas a são momentos, felicidade é felicidade perene. é, E que ela faça o o que for bem que para ela. tiver que fazer e que ela se sinta bem. Hum. Não posso, porque eu fui um cara sempre dentro daquela caixa que não, tu tem que ser isso, tu tem que fazer um. É, eu te pergunto porque a tua família, eu não sei se isso foi uma coisa de Não, regra, a minha, mas é que tu falou, né, o a teu minha pai é sim. do Não, esporte, teu tio mas que eu tinha que ter sido feito concurso, ter feito uma faculdade, ter passado. sim, tem que Não quero saber nada disso aí. Não, isso aí não é para mim. Tanto que eu fiz a minha formação de fotografia e a minha maior faculdade foi uma vida. A vida foi a minha maior faculdade. Todas as minhas aventuras, eu viajar para vender, sair, voltar, foi a minha melhor experiência. Então eu quero que ela seja ela, que ela seja o que ela quiser ser, que não seja pro lado ruim e que não vá. não será, né. Como é que a psicóloga dela diz assim: olha, não sendo caso de vida de perigo, correndo risco de vida, de perigo, tá tudo certo. Eu falei, então tá. É, Não parede a gente vai, conta na frente, né. sabe? Não vai correr risco de vida, não vai fazer nada, então vai ser feliz. Vai fazer. Ela já queria se fazer biomedicina, daqui a pouco ela já está olhando para publicidade, agora hoje já tem a escolha das matérias lá no ensino médio, já está olhando para culinária e para jornalismo, já pega a máquina fotográfica, nasceu Clicando. com telefone no Instagram. A tua esposa faz o quê? Trabalha com Minha o quê? esposa é advogada, mas não exerce, é advogada, aí ela tem outros negócios que ela administra. Então a Valentina nasceu no meio do digital, desde sempre. Desde sempre. A atividade vai ganhar um telefone, ganhou rede social, tá desde sempre. Não tive essa, não pode, meu, tá aqui. Claro que eu controlava, né? Pegava, olhava, o Instagram dela ligado no meu, enfim. Mas ela é criativa, eles são diferentes, Silvia. E a geração que tá vindo depois dela é É, mais diferente e o que vai vir depois é mais diferente. A gente pegou a transição, como tu estava falando, né? A gente derrubou um monte de parede, né. Como tu disse, tu fez fotografia, tu tinha que entrar no laboratório para fazer, para no Eu quarto dormia escuro, no tu laboratório. dormia, e eu tive que aprender no Senac, e eu tinha que entrar no laboratório para fazer, depois logo que eu terminei veio o digital. Então a gente pegou o Carpinejar, eu acho que fala que a gente pegou a melhor fase, né, que a gente saiu do analógico pro digital, viveu tudo, viveu os avós, viveu todo mundo, e agora tá aqui. Então eu tento passar isso para ela. Acho que é a nossa obrigação para geração dos nossos filhos, né, tu já passou, né, mas é passar os valores reais e verdadeiros, né. É isso. É isso. Que legal, Marcelo, coisa boa, né, que encanto, muito, muito bom mesmo conversar contigo. Tá vendo, realizei um dos meus desejos, que era não é entrevistar, porque eu não sou entrevistadora, eu não sou jornalista, é bater um papo assim, é poder perguntar mais coisas, porque eu sempre fui meio curiosa das pessoas, né, gostar. Então acho que esse momento é o momento disso, que eu posso ficar perguntando sem Mas ser tu sabe, Silvia, que o Inspiração 50+ também, eu sou fotógrafo, e quando o Fabiano disse que eu tinha, eu falei: "Então eu vou bater o que eu mais sei é bater papo. Meus convidados, eu vou bater papo". E é isso. é isso aí. Coisa boa. Marcelo, ótimo bater esse papo contigo. Vamos criar um projeto. A gente tá Então, horas ensaiando para tem fazer uma coisa tu pensando tem aqui no o Senac, shopping. tu tem o Moinhos, tu tem o Espaço, tu tem o Total, E tu tem tem o Marcelo Público, Campos. tu tem eu, Tá tu tem vendo? o podcast aqui todo. É, Dá pra gente fazer um negócio legal. Acho que a gente merece. Nossa geração prateada sim. merece que a gente comece a olhar para nós com um olho atento e gerar oportunidades de conhecimento, de entretenimento, de experiência para outra galera que tá aí, né. Isso aí. Maravilha. Então tá bom, Marcelo, muito Muito bom, bom, obrigado, muito bom. Eu que valeu. agradeço e foi muito bom conversar com o Marcelo Campos, pensando no amadurecimento, pensando em viver bem, viver bem sempre, né? Mas depois, quando a gente vai passando dos 50, 60, chegando perto dos 70, 80 e por aí vai, tem algumas coisas que são mais especiais de a gente ter cuidado e atenção. Então, sigam aí o Totalks, curtam e compartilhem.